Saudações, eu sou Marcos Valério XR, em 12 de novembro de 2022, e tendo publicado o seguinte post na comunidade, agora vem a necessidade de eu desenvolver mais o assunto, que já foi tocado algumas vezes neste canal, mas com um vídeo mais específico, e de como que nós chegamos a uma situação tal, onde a tamanha desassociação da produção com as necessidades humanas, as necessidades mais básicas, e não apenas da produção, mas no nível da especulação, até chegar ao ponto onde nós temos uma situação onde você colocar prioridade em determinadas necessidades humanas básicas, primordiais, que ainda por cima, economicamente, são vantajosas para o sistema inteiro, ainda assim causa reações aversivas de determinados setores da altíssima sociedade econômica que não suportam ver uma fração ínfima de redução dos seus ganhos monstruosos, nem que seja para solucionar problemas gravíssimos. É aquilo que há muito tempo atrás eu dizia de uma forma assim bastante direta, bastante dura, né? É um pessoal que não abriria mão de 10 centavos da sua imensa fortuna, mesmo que ele tivesse certeza que isso ia acabar com a fome do mundo. Quando você chega a um determinado nível desses, é muito difícil você fugir da constatação que nós estamos diante de um tipo de depravação extrema. E não, isso não é um exagero, isso não é uma força de expressão. Mas para a gente poder entender isso, tem que fazer um desenvolvimento mais profundo e começar entendendo no básico que todo qualquer tipo de riqueza é produzida pelo trabalho. É o trabalho humano que produz o que quer que seja. Mesmo que seja colher alguma coisa que já está na natureza. Mas todo e qualquer tipo de riqueza é necessariamente produzida pelo trabalho. E se é assim, você precisa de trabalhadores, que são seres humanos. São os mesmos indivíduos que precisam se alimentar, que precisam ter casa, que precisam ter proteção. São os mesmos indivíduos que um dia foram crianças e precisaram ser nutridos para chegarem à idade adulta e poderem trabalhar. E infelizmente nós vivemos um sistema, uma ideologia que desassociou total e completamente uma coisa da outra, a ponto de achar que quem produz riqueza é o mercado, que quem produz riqueza é o empreendedorismo, que quem produz riqueza, ora, é o investimento. Veja só, essas coisas maximizam, otimizam ou administram a produção de riquezas, mas só o que produz riqueza, só e somente só, é o trabalho humano. Então vejamos, o que significa dizer que o mercado se sentiu ofendido ou o mercado reagiu mal a uma declaração? Via de regra tem-se usado o termo de o mercado em mais de uma conotação. A conotação que faz mais sentido, que tende a ser mais usual em alguns momentos, é aquela que fala a respeito das trocas comerciais, né? Se você tem comércio, que é uma coisa absolutamente fundamental, é um modo de você trocar riquezas que foram produzidas pelo trabalho. A própria atividade comercial também é uma forma de trabalho. Você tem aquela totalidade do comércio, das trocas, das relações de produção, das vendas, tudo isso a gente pode chamar isso de mercado. Toda a humanidade está nessa situação, ou ela trabalha e produz alguma coisa, ou ela consome, ou ela troca. Então tudo isso está envolvido nessa entidade mercado, essa metáfora, não é uma metáfora válida. Só que, obviamente, não é disso que se está falando quando se diz que o mercado não reagiu bem à declaração de um presidente que diz que a gente precisa combater a fome. Obviamente não é isso, porque você consegue imaginar o feirante lá vendendo lá o peixe para Dona Maria. Ih, Dona Maria, o presidente acabou de dizer que tem que combater a fome, vou subir o preço do meu peixe aqui. É ridículo, é uma analogia ridícula, mas porque é ridículo mesmo você pensar que esse mercado do qual eles estão falando tem alguma coisa a ver com a economia concreta do dia a dia, do qual todas as pessoas estão envolvidas. Óbvio que não. Este mercado do qual eles estão falando é o mercado financeiro, é uma coisa praticada por um recorte ínfimo da humanidade. Dizem agora que, talvez aqui no Brasil a gente deva ter, do total da população de 210 milhões de brasileiros, nós devemos ter aí 2% das pessoas que têm algum envolvimento nesse mercado. E mesmo assim, a imensa maioria delas é um envolvimento totalmente passivo e praticamente acidental. Por exemplo, pessoas que foram indenizadas por determinadas operações que receberam cotas de ações. Como, por exemplo, pessoas que trabalhavam na Vale do Rio Doce e às vezes foram demitidas e receberam cotas de ações como pagamento. Isso aconteceu em várias situações, né? Essas pessoas às vezes têm essas ações lá, elas nem lembram. Ou aquelas pessoas que investem em fundos de previdência, e os fundos de previdência, a revelia delas, fazem investimentos na bolsa. Então,
a maior parte das pessoas que tem algum envolvimento no mercado financeiro, ainda assim é totalmente indireto. Quando nós falamos daqueles que efetivamente acompanham cotações, compram ativamente ações, compram e vendem ações, isso é parcela absolutamente ínfima. E das quais também a grande maioria nunca sai do nívelzinho primário, de praticamente brincar na bolsa e mais perder do que ganhar. Quando a gente chegar nos grandes investidores, aqueles que realmente lucram, que eles até vivem disso, é uma parcela absolutamente ínfima, é 0,001%. Este é o mercado do qual se está falando. São os mega investidores, gente que tem muito dinheiro investido em bolsas de valores. E o que são essas bolsas de valores? O que é esse mercado financeiro? E aí a gente tem que fazer um retrospecto, né? Evidentemente, a humanidade organiza o trabalho humano de várias formas, inclusive por meio de empresas. São empresas que administram, congregam, juntam, traçam estratégias, ou seja, o empreendedorismo nada mais é do que uma forma de você optimizar a produção por meio de uma administração mais sofisticada. As empresas funcionam dessa forma, e as empresas, em geral, elas possuem seus proprietários. Nem sempre existem empresas coletivizadas, ou seja, todos os membros da empresa, de uma certa forma, são donos. Mas eu creio que a maioria das empresas, especialmente no Ocidente, são empresas privadas, ou seja, elas possuem proprietários e tem uma divisão clara entre quem são os donos e quem são as pessoas que trabalham na empresa, ainda que o dono frequentemente também trabalhe. E as empresas têm vários tamanhos. E muitas dessas empresas, mesmo quando são muito grandes e muito ricas, movimentando às vezes até bilhões de dólares, podem ser de capital fechado. Ou seja, são empresas geralmente são chamadas de limitadas. São empresas que pertencem a uma determinada família e que podem ter um sócio externo, mas que elas não abrem o seu capital numa bolsa de valores. São as empresas de capital fechado. O que o mercado financeiro vai surgir é quando você tem empresas que abrem seu capital na bolsa. O que isso significa? Eu posso ser dono de uma determinada empresa, eu e minha família, eu estou precisando expandir meu negócio e de repente eu preciso de alguém que traga mais dinheiro para investir mais. Então eu posso ter um sócio, esse sócio chega e se associa a mim e nós passamos a administrar e repartir os lucros juntos. Isso pode ser feito de uma forma fechada, mas o que nós estamos falando aqui são das sociedades anônimas, aquelas empresas que vão fracionar as suas partes, né, de um modo muitíssimo mais amplo, muitíssimo mais vasto, e aí vão se dirigir a um local que é especializado em negociar essas frações, que são as bolsas de valores. Então o que significa você ter ações de uma empresa? Significa que você vai ter vários pedaços da empresa que qualquer pessoa pode comprar e de uma certa forma ele é parcialmente dono daquela pequena proporção que ele comprou. O que significa que isso dá direito a ele a participação nos lucros, ou por exemplo, simplesmente esperar a ação valorizar, porque a empresa teve um desempenho muito bom, valorizou e pega e vende por um preço maior, ou seja, eu tenho lucro. Pode acontecer também o contrário, pode ter prejuízo. Existem basicamente dois tipos de ação: as ações ordinárias e as preferenciais. As ordinárias são aquelas que dão direito a voto dentro da empresa. Via de regra, os proprietários originários, os grandes sócios, aqueles que têm efetivamente comando dentro da empresa. A maioria delas são ações preferenciais, ou seja, a pessoa não tem voz direta na administração da empresa, mas em compensação ela tem prioridade na repartição dos lucros, ela recebe os lucros primeiro antes dos demais. Não que seja exatamente uma vantagem se você comparar pelo fato de que as pessoas que detêm ações ordinárias evidentemente têm uma capacidade de controle muito maior. Por isso ações ordinárias são muito mais caras que ações, via de regra, né, são mais caras que ações preferenciais. Ocorre que nesse nível já começou a haver uma coisa que é uma espécie de afastamento daquele investidor, daquele sócio e da atividade real da empresa em si. Porque se nós estamos falando de uma empresa limitada, onde você tem poucos sócios, são pessoas que estão diretamente envolvidas com a empresa, de repente até alguém que veio de fora, mas a partir do momento que ele entra naquela empresa, ele passa a conhecer o pessoal, passa a participar das atividades. Ou seja, mesmo que eu tenha vários sócios que estão envolvidos com a empresa, tem uma relação direta com a produção e com aquela realidade concreta das pessoas que trabalham ali. Quando você faz esse partilhamento de ações na bolsa, essa relação na imensa maioria das vezes se perde. Claro que tem alguns mega investidores que às vezes compram muitas ações e depois querem ir lá se envolver mais diretamente. Isso acontece. Mas na maioria das vezes não é o caso. A maioria das vezes são pessoas que detêm essas ações e seu objetivo primordial é basicamente lucrar com elas. E frequentemente eles não têm conexão direta nenhuma. Nunca foram, a empresa pode ser em outro país, são pessoas que detêm ações de longe. Ou seja, você estabeleceu um distanciamento entre essa atividade
especulativa, né? Já vou explicar o que é, e a realidade concreta da empresa. São pessoas que não conhecem as pessoas que trabalham lá e que vão ter um prejuízo muito menor se acontecer alguma coisa grave dentro dessa empresa. Elas não vão ficar desempregadas. O pior que pode acontecer, elas perderem aquele dinheiro que elas usaram para comprar aquelas ações. Via de regra, isso é irrelevante, porque geralmente quem faz isso é porque tinha um dinheiro sobrando para comprar essas ações. Ela investiu, ela não estava comprando ações por necessidade. É um dinheiro que ela tinha de reserva para fazer um investimento. Na pior das hipóteses, ela perdeu esse investimento. Na imensa maioria das vezes, ninguém vai ficar em condição de necessidade por causa disso. Mas o importante é frisar que houve um distanciamento da realidade da produção, das pessoas que trabalham naquela empresa, daquelas pessoas que administram diretamente aquela empresa, e há uma distância disso para aquele indivíduo remoto que apenas investiu em algumas ações sem ter, às vezes, conexão direta nenhuma com aquela empresa. E sendo assim, se ele não tem um laço com ele, ela vende as ações assim que ele achar melhor. Ou porque ele está com medo de que o preço vai cair muito, então ele vende logo para ter um prejuízo menor, ou porque ele espera subir e vende porque ele só queria um investimento e retornar. O fato é que ele não tem nenhum envolvimento direto com essa produção. Ele não tem nenhum compromisso com essa empresa. Se essa empresa quebrar, ele simplesmente vai investir em outro lugar. Ele não tem responsabilidade com isso. Partindo desse ponto, nós vamos observar que a maioria dos investidores que estão preocupados com essa questão do mercado de ações, eles não estão nem um pouco preocupados com a realidade concreta da produção, com o fato de que aquela empresa emprega pessoas, com o fato de que aquela empresa pode ser necessária em um determinado local que precisa dos serviços prestados pelaquela empresa. Ele não está nem aí para isso, ele só quer pegar uma açãozinha, um títulozinho ali, esperar ela aumentar de preço, vender e lucrar. Não tem relação direta nenhuma. Aí você já vê um abismo que há entre uma realidade concreta da produção material, da atividade comercial real, e o nível da especulação. O que é especulação? A origem da palavra especular vem de observar, olhar. Um especulador é alguém que está observando. E evidentemente assumiu outras conotações, mas é interessante você ter em mente essa questão da observação. Não é exatamente você participar, não é exatamente você se envolver, é apenas você estar atento. Este é o especulador, ele está observando o processo, os movimentos, para que nos momentos mais oportunos ele tome as ações necessárias que ele atendam aos seus interesses. Então, a palavra especulação deixa muito claro esse distanciamento entre a realidade concreta de uma produção que envolve pessoas que trabalham, pessoas que precisam daqueles empregos, que promovem produtos ou serviços que têm utilidade, que atendem necessidades, e pessoas que administram aquela empresa, pessoas que são proprietários diretos, que têm muito a perder se aquela empresa, por exemplo, tem dificuldades. Então isso é uma dimensão. E o especulador é alguém que está totalmente longe disso. É alguém que, se tiver a oportunidade de ganhar sobre aquilo ali, ele vai investir, senão ele pula fora. Isso por aí você já vê o nível de irresponsabilidade criminosa de quem quer entregar empresas que promovem serviços essenciais para uma população local na mão de especulador estrangeiro, que é o que acontece em absolutamente todas as privatizações que são feitas no Brasil. A essa altura, você já pode até dizer que não é nem mais privatização, são apenas desnacionalizações, porque às vezes são passadas até para empresas estatais estrangeiras. O governo Bolsonaro, o governo mais sórdido, criminoso e assassino da história desse país, acabou de entregar mais uma refinaria de xisto para uma empresa canadense. Claro, porque é só para isso que serve, só para entregar recursos naturais, patrimônio brasileiro, para países mais ricos que o Brasil. E entregou pela bagatela de um valor que é equivalente a mais ou menos um ano da produção da empresa. Ou seja, com um ano de produção, a empresa já vai tirar o lucro, já vai se pagar e daí para frente é só lucro. É isso que serve esse tipo de governo. Então, o mercado do que nós estamos falando é esse ambiente dos especuladores financeiros. São pessoas que não têm nenhuma relação direta com a produção, nenhuma relação direta com as necessidades que estão envolvidas, quer sejam das pessoas que trabalham nessas empresas, quer sejam das pessoas que consomem os produtos e serviços dessas empresas. Ele não tem nenhuma relação direta. Ele apenas especula em cima desta realidade. E como é que isso funciona? Como é que isso vai se desenvolvendo a ponto de gerar um grau de virtualidade cada vez maior? Como frequentemente esse sistema de investimento já foi muito além daquela iniciativa originária de você querer investir numa empresa porque você quer vê-la crescer e quer acompanhá-la e quer se envolver com ela, como já foi muito além disso, esse investimento passa a ser apenas uma aposta no futuro. Ou seja, ela sai do âmbito de uma relação comercial real, de uma relação concreta, e começa a passar por via da especulação num ambiente basicamente de aposta. Você está simplesmente apostando em empresas que você acha que vão lucrar.
E às vezes você acerta, às vezes você erra. E as situações são tais que muitos indivíduos compram ações de várias empresas diferentes, muitas delas concorrentes, e o grau de especulação e de aposta transforma aquele ambiente numa espécie de cassino. Até que chega um momento que pode ser extremamente vantajoso para você que uma determinada empresa quebre, porque você pode investir em uma determinada concorrente. Então você investiu numa empresa tal que está concorrendo com aquela, de repente pode ser do seu interesse que aquilo ali quebre. Existem várias formas de você manipular o mercado financeiro de modos evidentemente desonestos, como por exemplo você publicar uma informação falsa ou vazar uma informação verdadeira que causa um enorme impacto à imagem daquela empresa, derrubando os preços das ações, afastando investidores, e que de repente depois até se revela falsa. E durante aquele momento, como as ações dela baixam, o sujeito vai e compra várias daquelas ações baratinhas, e depois que a empresa se recupera, ele vai e vende por um preço mais alto. Ou seja, a especulação se dissociou totalmente da produção, ao ponto de poder ser vantajoso você quebrar empresas só para você lucrar, dependendo do modo como você investe. E aí já você entrou num grau de insanidade, de total, não apenas dissociação, mas de inversão de realidade. E isso acontece o tempo todo. O mercado financeiro tem sido assim. E aí observa, existem muitas situações onde indivíduos negociam pacotes de ações, ou seja, alguém tem ações de empresas A, B, C, D, pode ser empresas que não tenham nada a ver umas com as outras, então ele cria um pacote. Esses pacotes são negociados, pacotes de investimentos, são vários tipos de carteiras de ações das mais diversos recortes, que depois vão sendo negociados em cima de outros negócios, de modo que é perfeitamente possível. Você não está investindo diretamente numa determinada empresa, você está investindo num certo pacote de ações de uma empresa que está investindo em outras empresas, e assim em reações assim, às vezes em cadeia. E todas as empresas estão fazendo o quê? Estão com perspectivas futuras. Então, de uma certa forma, todas elas estão fazendo previsões, estão arriscando, estão apostando no desenvolvimento futuro do mercado. Como a economia tende a ser crescente, ela sempre vai acumulando e vai gerando perspectivas cada vez mais amplas para um futuro, a tendência é que quanto mais você pensa no futuro, mais você veja possibilidades maiores de acúmulo de riqueza, de acúmulos de lucros. Então o que acontece? O nível da especulação começa a subir cada vez mais para um futuro, e como você pressupõe que no futuro vai ter mais produção do que tem hoje, você começa a operar com valores muito acima da realidade concreta. E aí os balcões de apostas começam a funcionar nesse nível. O que é uma bolha? Uma bolha é quando está tendo uma série de investimentos numa determinada situação, que num primeiro momento você percebe que aquela riqueza não existe agora. Mas essa empresa abriu, ela tem várias perspectivas de crescimento, tem um mercado consumidor surgindo aqui, então você começa a fazer previsões, frequentemente acerta, previsões sobre o futuro daquilo ali, né? E a bolha acontece quando você começa a prever uma amplitude de negócio de lucro que depois não se traduz em realidade, porque você fez um cálculo mal feito, você superestimou o potencial de crescimento de determinados negócios, e na hora agora de repente você descobre que aquilo ali não vai dar nada daquilo que você estava esperando. E aí quando as pessoas se dão conta disso, começa a haver uma fuga generalizada de investimentos. E como muitas pessoas, muitas empresas estão dependendo desses investimentos futuros, tem setores inteiros da produção que só estão funcionando porque algum investidor jogou dinheiro de uma previsão futura ali dentro. Quando essa pessoa percebe que tem uma bolha envolvida, ele arranca o dinheiro ali, e as pessoas não têm mais dinheiro, e você vai quebrando em sequência. Mas de uma certa forma, o mercado financeiro, ele é o tempo todo cheio de bolhas. Não é questão de o que é e o que não é bolha. A diferença é se a bolha vai ser preenchida ou não. Essa que é a questão. As bolhas que são preenchidas são aquelas dos negócios que deram certo. Houve um inchaço, mas você conseguiu jogar riqueza ali suficiente para preencher a bolha. E outras não preencheu. E frequentemente tem várias bolinhas estourando aqui e ali. O que a gente fala de um grande estouro quando é uma bolha muito grande, né, que afeta todos os outros. Mas o que preciso deixar claro é o grau de desassociação dessa atividade especulativa da produção real. É por isso que você falar em mercado financeiro não é economia real. É por isso que subida na bolsa de valores muito raramente tem alguma coisa a ver com melhoria econômica. E o sujeito que vem dizer que a bolsa em alta é um sinal que nós devemos nos atentar para avaliar o desempenho do governo é um total de imbecil, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que se for uma bolsa em alta durante um período muito prolongado, isso sugere que muitas empresas estão tendo maiores investimentos, então tende a se refletir a longo prazo na economia real, mas pode também não acontecer nada disso. Muitas empresas têm subidas nos seus valores de ação, fazendo coisas completamente contrárias do que a gente esperaria, como por exemplo promovendo demissão em massa. Então, e essa demissão em massa tem um impacto, evidentemente, na economia local daquela situação ali. Ou seja, é perfeitamente possível
que você tem uma empresa maximizando o seu valor acionário, detonando com a população local de onde ela está instalada. Para você ver o grau de distância que tem entre uma coisa e outra. Com esse quadro todo, o que nós temos aí com esses mega investidores? São pessoas que estão apostando nesse balcão, nesse cassino financeiro, e que não estão nem um pouco preocupados com os problemas reais das pessoas que efetivamente trabalham. Esses são os especuladores. Ocorre que o governo também está envolvido nessa ciranda. Frequentemente o governo está direto ou indiretamente associado a investimentos na bolsa. Então, quando você tem uma coisinha chamada PEC do teto, qual que é o significado da PEC do teto? Porque grande parte do financiamento do governo acaba passando, se não pelo mercado financeiro, por coisas que são próximas ao mercado financeiro, coisas bem parecidas. E o governo tem que pagar. E o governo é o melhor pagador que existe. Todo mundo prefere, se você tem a opção, você prefere investir no Estado, no governo, do que em empresas por aí. Ao contrário da cabeça de retardado, de liberal retardado. Os investimentos mais seguros são aqueles que são feitos nos governos, nos estados, porque eles têm a capacidade muito mais saudável de saldar suas dívidas. E para você garantir esse pagamento parcimonioso, rigoroso, infalível das dívidas, você tem que reservar recursos do Estado para fazer isso. Esses são recursos que poderiam estar indo para outros locais. A tal PEC do teto nada mais é do que você arrancar dinheiro dos setores essenciais, é arrancar dinheiro que iria para a segurança, para a habitação, para a saúde, para a educação, para garantir o pagamento criterioso dos lucros dos especuladores financeiros. É para isso que ela serve. Detalhe, o que acontece se de repente você desse um calote em todos esses especuladores? O que aconteceria com eles? Nada. Deixariam de ficar mais ricos do que já são. Nenhum deles vai perder casa, nenhum deles vai passar fome, nenhum deles vão continuar vivendo no luxo. Eles vão deixar de ganhar mais. O que acontece se você remove investimentos das áreas mais essenciais? Pessoas morrem de fome, morrem por falta de serviço, morrem por falta de recursos de saúde, morrem por falta de segurança pública. Nós temos um sistema que privilegia os especuladores financeiros em detrimento da maioria da população que precisa de serviços públicos reais. E é assim que funciona o nosso sistema. É por isso que eu vivo dizendo que o nosso sistema, ele é a corrupção encarnada, ele é arrancar dinheiro da maioria para dar para uma panelinha. E se você quer saber por que o governo teve que se endividar, eu tenho um vídeo que explica exatamente isso aqui. E não é porque, por irresponsabilidade, não existiu um processo todo que obrigou os governos a se endividarem. Todos os governos, todos os sistemas foram presos numa escravidão da dívida que, por final das contas, escraviza toda a população. E dívida é escravidão. Não é que se relaciona, não. Escravidão é dívida, necessariamente. São praticamente sinônimos. Só que tem umas flexibilidades históricas aí que acabaram gerando uma distância ilusória. Mas basta você observar o que é um escravo no sentido originário da palavra. É alguém que deve alguma coisa ao seu senhor. Quer seja a vida, porque ele foi poupado, quer seja porque ele se endividou demais e precisa trabalhar para tentar quitar aquela dívida. Até hoje é assim. Até hoje, quando você pega essas escravas brancas que são capturadas para efeito de prostituição, como é que os criminosos as controlam? Por meio de dívida. Eles têm uma dívida que ela tem que pagar, então ela tem que trabalhar para ele até um determinado tempo e a dívida não acaba nunca. É assim, todo o sistema de endividar as pessoas, de submetê-las a taxas de juros constantes, é um sistema de escravidão, porque isso força as pessoas a trabalharem não para elas, não para o bem-estar das suas próprias famílias, não pela sua cidade, não pelo seu país, mas para continuar enriquecendo os credores. Isso é a dívida. E todo o nosso sistema econômico é assim. O nosso sistema econômico, infelizmente, nós perdemos a noção que nós já nascemos nele, nós estamos imersos nessa matrix desde sempre. Então a gente perde a noção do quão perverso, do tão hediondo que ele é, mas ele é absolutamente criminoso. Numa sociedade sã, que vivesse obedecendo mais profundamente os ditames da moral, da ética, do bem-estar geral, se ela vê um negócio desse, ela vai, meu Deus do céu, isso é uma loucura total, isso é uma insanidade. E é mesmo, mas nós estamos imersos dentro dessa insanidade, ao ponto de nós chegamos em uma situação onde um presidente da República, que por sinal foi um dos melhores presidentes que já existiram, que promoveu um crescimento formidável na época que governou, e fala que
novamente quer combater a fome, e me vem uma praga de um mercado que fica sensível e se sentiu ofendidinho. Sabe por quê? Porque isso significa que talvez ele lucre 0,01% a menos das suas fortunas infindáveis. E porque eles não podem aceitar nem esse prejuízo mínimozinho, nem que seja para tirar 20 milhões de pessoas da miséria. É pérfido, é demoníaco, isso é infernal, isso não tem nenhuma... A gente só não é mais literal porque a gente perdeu a noção da realidade. A gente perdeu há muito tempo, nós estamos imersos nessa insanidade. E você despertar desta Matrix não é uma coisa fácil. Ainda mais quando você tem uma série de ideólogos farsantes, embusteiros, dos quais Paulo Guedes é apenas um, mas toda a turminha do anarcocapitalismo, do libertarianismo, o tempo todo vomitando todo tipo de mentira, de sordidez, de patifaria, para continuar prendendo as pessoas nessa teia de ilusão, para te fazer acreditar que os parasitas que arrancam dinheiro, que matam gente, desviando recursos dele, são absolutamente vitais para a sua sobrevivência. Meu amigo, se a gente banisse esse mercado financeiro daí, era só e somente só lucro para a sociedade inteira. Porque os investimentos podem ser feitos de formas mais diretas, as sociedades podem ser feitas de formas mais limitadas. Você poderia até ter algum grau de balcão de negociação de ações na bolsa, mas devidamente controlados para evitar níveis mais avançados de especulação de formação de bolhas. Desgraçadamente, nós não podemos bater de frente com esse mercado financeiro. O presidente não pode bater de frente, porque eles são muito fortes, eles são muito poderosos, eles são aquelas máfias criminosas, assassinas, mas que têm muito poder, que você acaba tendo que se submeter à exploração dele. Ele chega no seu comércio e cobra uma taxa de proteção. Se você não pagar, você está ferrado, eles te exploram dessa forma. Então a gente tem que estar refém na mão desse pessoal. Ou a única forma que nós temos de confrontar e de neutralizar, ou pelo menos minimizar isso, é primeiro tendo a informação necessária, sabendo como é que funciona esse sistema. E olha, eu não estou nem dizendo que você não deve investir na bolsa, a questão não é nem essa. Existem modos de se fazer investimento que podem ser mais responsáveis, podem ser mais produtivos. O ponto não é esse. O ponto é que o que quer que esteja fazendo lá tem que ter regulação, tem que ter vigilância e tem que ter um determinado ônus. Você não pode permitir que o sujeito lucre infinitamente fazendo o que quer, porque o resultado é esse, é quebrar, gerar crise infinita, gerar dívida. E nós estamos falando de um mercado que, como muita gente boa está dizendo por aí a respeito dessa fala aí do presidente Lula, um mercado que não estava nem aí quando 700 mil pessoas morreram de coronavírus, ou que não estava nem aí quando o governo quebrou a PEC do teto, fez isso várias vezes, nem que seja por motivos eleitoreiros. Por quê? Porque Paulo Guedes trabalha única e exclusivamente para o benefício desses parasitas do mercado financeiro. Então tudo que ele fizer é calculado para beneficiar esse pessoal, por isso que eles não se importam. Mesmo que mate milhões de pessoas, não está nem aí. É um mercado que está pronto para lucrar quando você tem uma guerra que mata milhões de pessoas. Ele não se importa, é totalmente, não apenas amoral, mas às vezes chega a ponto de ser pior ainda. E infelizmente nós perdemos a noção disso e precisa ter situações como essa que estamos vivendo agora para ficar tão evidente o quão perverso é esse sistema que nos cerca, o quão grotesco é esse capitalismo liberal nos quais estamos envolvidos, e ainda ter que aguentar um bando de patife tentando transformar isso no reino das virtudes e ainda preocupado com o comunismo. Com esse grau de perversidade que, quando usa o termo demoníaco, eu estou falando daquela referência analógica do meu vídeo, como por exemplo, satanismo. Não é uma crença em divindades demoníacas. É uma analogia da você satisfazer os impulsos primitivos humanos mais sofisticados pela inteligência humana. Um indivíduo que visa apenas o próprio estar atropelando os outros. Então, nesse sentido, sim, ele é demoníaco. É uma liga satânico. Esse mercado financeiro ele é assim, ele não se importa com qualquer necessidade real das pessoas. Pelo contrário, na maioria das vezes ele consegue lucrar, frequentemente com destruição de tudo. Ele consegue lucrar com morte, nem sempre também. Às vezes tem situações onde ele prefere distribuir mais riqueza porque ele aumenta a margem de lucro, mas é totalmente situacional. A situação pode se inverter completamente e ele lucrar do mesmo jeito. Então é uma estrutura da qual você não pode confiar. É uma estrutura que não tem utilidade nenhuma para que você se baseie em políticas públicas. Ele jamais, sob hipótese alguma, pode ser um referencial de saúde econômica de uma sociedade. E o certo, numa sociedade saudável, é que ele seja colocado em último lugar na lista de prioridades. Porque quem já é muito rico, quem já tem muito recurso, pode esperar mais tempo. E o que acontece é o contrário. É a famosa economia drop-down, né? Drop-down economics. Você primeiro enche os mais ricos de mais e mais dinheiro, na esperança de que eles vão fazer investimentos e redistribuir aquilo ali, o que no caso do Brasil nunca acontece.
eu tenho um vídeo específico sobre isso. Mas eu vou ficando por aqui, só queria tecer algumas palavras sobre o quão trágica é a situação no sistema nos quais nós vivemos, e o tanto que tantas pessoas não se dão conta do grau de perversidade desse sistema e acham que é radicalismo eu dizer essa frase que eu disse aqui. É gente que acredita numa horda de mentiras deslavadas que são repetidas ad nauseam na cabeça dele e passam a tratar esse mercado como se fosse uma entidade divina que tem que ser respeitada, quando sim, é uma entidade demoníaca que sim, tem que ser temida porque ela é extremamente poderosa e extremamente perigosa. Mas, ainda que você a tema, ainda que você leve em consideração, ainda que você tenha que respeitá-la por força, pelo amor de Deus, não a dignifique, porque ela não merece dignidade, ela é totalmente indigna, ela é impiedosa, ela é cruel, ela é perversa. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 12 de novembro de 2022. Obrigado por sua atenção.